os teus filhos e use particularmente nesse momento o pastor Fábio mais uma vez, segundo a sua boa vontade, em nome de Jesus, amém. Bom dia, graças e paz. Tem alguém feliz aí com Jesus? Já poderíamos ir embora, né? Depois de entrar nesse ambiente de adoração. Acho que não tem inferno que para na nossa frente hoje, né, irmão? A Bíblia fala no livro de Salmo 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E aí, sabe que estudando e meditando, pastor Anderson, sabe o que o Espírito Santo trouxe ao meu coração? Que o louvor é aquele que abre o portal para eu entrar no esconderijo do Altíssimo. O louvor, ele tem o poder de abrir um portal para eu entrar e descansar dentro do esconderijo do Altíssimo. É por isso que a Bíblia diz que o louvor liberta. É por isso que quando Davi salteava a sua harpa, a Bíblia diz que Saul, ele era apaziguado de todos os seus demônios, porque Davi, por causa do louvor, ele abria os portais do esconderijo do Altíssimo. Bate o nome do seu irmão e diga para ele assim: toda vez que você estiver recebendo um ataque do inferno, abra os portais do esconderijo do Altíssimo na sua casa, que eu tenho certeza que você vai descansar. Viu? Glória a Deus. Pastor Ângelo, obrigado pela oportunidade. É uma honra estar aqui nessa manhã, sim. Eu quero e antes disso tudo eu quero parabenizar a Deus, né? Porque a casa é dele, né? Porque a obra é dele, né? E é ele quem está no controle e no comando de tudo. Então, parabéns, Senhor, por essa casa. Parabéns porque o Senhor tem sustentado essa casa. O Senhor tem sustentado os teus filhos. Louvado seja o teu nome. E que o Senhor continue dando o crescimento devido à sua vontade, devido ao seu coração. Parabéns, Deus, porque o Senhor tem aberto portas nesse lugar, portas de escape, portas de socorro, portas de esperança. E essa aqui, ó Deus, é mais uma porta, ó Deus, que o Senhor abriu nesse lugar, nessa cidade, no nosso bairro, na nossa nação, para ser resposta do Senhor para aqueles que estão abatidos, afligidos, desamparados. Muito obrigado, Deus, parabéns. E pastor Ângelo também, parabéns, viu? Por essa obra. Há 2 anos, há 2 anos atrás, nós ainda estávamos começando, né, lá na obra que nós estamos também incumbidos ali na Rua das Acácias. E eu olhava para o senhor e dizia assim: esse cara é um super-homem, filho. Porque vou falar um negócio para ti, irmão. Eu estou começando, os cabelos brancos já estão soltando, tem hora que dá vontade. Você me olha assim, talvez vai dizer assim: caramba, eu fui atleta durante muito tempo, pastor Anderson. Fui. Eu nadei 16 anos no Vasco. Ou melhor, eu nadei 16 anos e os últimos 6 defendendo o Vasco, apesar de ser Flamengo. E aí, era natação mesmo, né? Alto nível. Eu competia, em 99 fui tricampeão sul-americano de natação. Natação alto nível. E isso é um desespero. Porque às vezes a luta é tão grande que eu olho para o mar e falo assim: rapaz, eu vou entrar. E eu vou até a África nadando, filho, para ver se eu consigo escapar um pouco de toda essa tribulação. Mas aí Deus diz assim: rapaz, com a forma que você está, você não passa da primeira onda. Aí eu digo: é melhor ficar na terra mesmo, enfrentando o gigante, que eu vou sobreviver. Então, parabéns aos irmãos, viu? Porque este templo está de pé, esta porta está de pé, este prédio está de pé, porque Deus tem usado você, irmão. Deus tem usado você, irmão. Deus tem usado você e vai usar ainda mais, vai usar ainda mais, vai usar ainda mais. Tudo aquilo que esta casa está precisando vai passar pelas tuas mãos. Tudo aquilo, quando você olha ao redor como eu olho ali e digo: Deus, abençoa o teu povo, abençoa os teus filhos fiéis, porque a bênção vai passar por eles e vai chegar até aqui. Então, toda vez que Deus quiser abençoar a sua casa, Ele vai abençoar você primeiro, vai fazer a bênção chegar na sua casa e vai chegar a esse lugar, amém?
12 anos não são 12 dias, né? Eu disse, pastor Anderson me recebeu, foi o primeiro pastor que abriu uma porta para mim aqui. Tem 2000 e... Olha, estamos em 2017, deve ter sido 2011 mais ou menos, viu, pastor? Rapaz, está na hora de voltar. Mas primeiro o senhor tem que ir ali dar um brado ali. É forte levar esse louvor para nós. E aí, eu tive o primeiro contato com o pastor Anderson, mas eu via o trabalho que vocês estavam fazendo, o CD que vocês gravaram, e eu louvo a Deus por isso. Amém? Sem mais delongas, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias. Eu tenho algo de Deus nessa manhã para a nossa vida. Você que nos assiste pela internet, você que está conectado aí, irmão, abra a sua Bíblia também, se você puder. Você diga, pastor, mas eu estou fazendo arroz agora. Diminui um pouco o fogo do arroz, abre a Bíblia aí, que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar e teu arroz não vai queimar. Tá bom? Livro do profeta Jeremias, capítulo 18. É mais uma demonstração do amor de Deus para a nossa vida, do governo dele sobre a nossa cabeça. Está escrito assim. Eu estive com um pastor um dia desse, ele falou assim, rapaz, eu pensei que você estava levando uma revista, mas não, é a Bíblia, tá, irmão? Eu pensei que era uma revista, não, é a Bíblia, irmão. Eu amo a Bíblia. Eu amo estar num lugar como esse, em que as pessoas amam a Bíblia. 18, Jeremias 18, está escrito assim, o Senhor Deus me disse, desça até a casa onde fazem potes de barro, e lá eu lhe darei a minha mensagem. Verso de número 3, então eu fui e encontrei o olheiro trabalhando com o barro sobre a roda de madeira. Quando o pote que o olheiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro conforme ele queria. Eu vou ler novamente até o verso de número 4. O Senhor Deus me disse, desça até a casa onde fazem potes de barro, e lá eu lhe darei a minha mensagem. Então eu fui e encontrei o olheiro trabalhando com o barro sobre a roda de madeira. Verso 4. Quando o pote que o olheiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro, conforme ele queria. Somente até aí. Deus, obrigado nessa manhã mais uma vez. Já sentimos a tua presença, temos a plena convicção que o Senhor está aqui, está conosco, está trabalhando. Pai, eu quero te pedir que o Senhor, que continue trabalhando em nosso favor, no nosso lar, onde está a nossa família, onde estão as pessoas que amamos, enquanto nós estamos na sua casa te adorando. Deus, que essa mensagem venha sobre nós com força e poder, que nós possamos sair daqui nessa manhã revigorados, ó Pai, prontos para viver algo novo da tua parte para as nossas vidas. Deus, eu te louvo, porque eu estou na tua casa, eu estou na presença de amigos, de irmãos, e eu me sinto acolhido, eu me sinto seguro, ó Deus, porque estando na tua presença nós nos sentimos seguros. Senhor, eu rejeito tudo que eu sei, o que eu sou, para que somente a tua palavra, Senhor, seja manifesta nesse lugar. Nós não viemos aqui para ouvir um homem, não viemos aqui para ouvir a alma de ninguém, para ouvir o que está no coração de ninguém. Nós viemos aqui para ouvir o que está no teu coração para a nossa vida nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor pela sua palavra nessa manhã? Como eu disse, Jeremias capítulo 18, ele é o texto que demonstra mais uma vez o amor e o zelo do nosso Senhor pelas nossas vidas. Jeremias 18, Deus está mais uma vez revelando aquilo que está no seu coração para trazer de volta os seus filhos, o seu povo, que liberou com mão forte do Egito e que havia feito promessas e que havia já cumprido algumas delas. Deus, ele
poderia muito bem, naquele tempo, já que ele havia dito a Moisés que levantaria um novo povo, novas pessoas, Deus poderia ter dito: olha, eu não quero mais esse povo, ele está me dando muito trabalho, eles estão pecando, eles só fazem o que é errado, vamos fazer o seguinte, vamos deixar eles aí ao léu, vamos deixar que eles vivam à mercê das suas escolhas. Mas o texto diz que o amor de Deus, ele vai a lugares que o nosso coração e a nossa mente não penetram. Porque talvez algum outro já teria desistido desse povo e dessa nação. Mas mais uma vez o coração de Deus pulsa e diz: eu quero os meus filhos de volta. Como diz a palavra do Senhor no livro de Isaías, o próprio Deus dizendo ao profeta que o povo dele era mais infiel do que o boi que ouvia a voz do seu dono. Mas mais uma vez Deus está dizendo para nós nesse tempo que Ele não desiste do seu povo, que Ele não abre mão de nenhum de nós e que Ele vai até o fim sustentando a palavra que Ele liberou sobre mim e sobre você. Ouça, escute isso. Deus não vai desistir da sua família. Deus não vai desistir dos teus. Talvez você olhe e diga para ele: não tem jeito, para essa pessoa não tem jeito. Eu quero dizer para você, realmente aos teus olhos não tem jeito, não vai dar certo. Mas eu quero dizer que se existe uma promessa sobre a tua vida e sobre a minha vida, por causa dessa promessa, Deus não vai desistir do meu familiar e nem do teu familiar. Independente se hoje eles estão vivendo uma vida pecaminosa, Deus vai encontrar algum jeito de trazê-los para perto. Eu vou lhe mostrar aqui. Deus, Ele mais uma vez mostra o seu poder de governo sobre nós. Deus mais uma vez, Ele mostra o seu poder e autoridade sobre nós. Deus mais uma vez, Ele mostra o quão zeloso é por mim e por você. Ouça, por muitos anos desenharam um Deus para mim, não sei para você, um Deus tirano, um Deus carrasco, um Deus que parecia muito mais o vingador da caverna dos dragões do que o Deus da graça e da misericórdia. Desenharam para mim que o Deus que eu sirvo hoje, mas o Deus que eu viria a servir, era um Deus que tinha a mão pesada, era um Deus que matava, era um Deus que, e as pessoas diziam assim: olha, se tu não for pelo amor, vai pela dor. E isso gerava dentro de mim um medo. Meu Deus, o que eu vou fazer lá? O que eu vou fazer lá? Porque quer dizer que esse Deus, Ele vai me atrair pelo amor, e se eu falar assim, não quero, Ele vai fazer eu voltar pela dor? Ouça, bate o nome no teu mão e diga para ele assim: Deus é rico em graça e em misericórdia. Diz para o teu irmão assim: ó, Deus não precisa se vingar de você por nada. Diz para ele, sabe por quê? Porque aquele que foi pendurado na cruz, diz para ele, aquele que foi pendurado na cruz, ele intercede por mim e por você diante do Pai, para que a graça dele e a misericórdia dele se renove cada manhã, como se renovou nessa manhã novamente. Então, escute isso. Nós estamos no tempo. Diz para o teu irmão, nós estamos no tempo em que Deus vai atrair o seu povo de volta pelo amor. Mas o texto de Jeremias capítulo 18, ele diz que Deus estava para manifestar uma palavra ao profeta. Ele diz: vai à casa do olheiro. Porque chegando lá, Jeremias, eu vou entregar para você uma mensagem. E aquilo que eu quero fazer com o meu povo. Jeremias se dispõe a ir à casa do olheiro. Quando ele chega na casa do olheiro, ele se depara com duas coisas. Primeiro, ele chega exatamente na hora que o olheiro estava trabalhando. Jeremias entra na olaria e ele encontra o olheiro trabalhando. E o texto diz que o olheiro estava fazendo um barro, um pote, em cima da sua roda. E no meio deste processo em que ele está fazendo
um vaso, o vaso se quebra, se desfaz na mão do olheiro. E Deus diz que assim sou eu em Israel. Diz para o teu irmão, o mesmo vaso que hoje está quebrado, Deus vai refazê-lo como um vaso maior e melhor. Escute isso. E nós precisamos entender e ter maturidade para entender certas coisas na Bíblia e no tempo em que nós vivemos. A maior crise da igreja hoje não é uma crise financeira, porque a Bíblia diz que nosso Deus é dono do ouro e da prata. A nossa crise, ou a maior crise que a igreja está vivendo, talvez no mundo, não é falta de alimento, porque Davi diz: fui moço, agora sou velho e nunca vi um justo, e nem a sua descendência mendigar. O problema não é esse, o problema é que nós estamos vivendo uma crise de maturidade. Que isso, pastor? Crise de maturidade. Maturidade é amadurecimento. E um amadurecimento, ele pode vir no reino espiritual e emocional. Eu posso ter, como eu tenho hoje, 37 anos de idade, ou glória, ou 38, acho que é 37. Acho que é, não, 37 não, 38 é, 17 é. É, rapaz, eu sempre esqueço. Ah, é? Ô glória! Mas eu posso ter 38 anos e ter a maturidade de alguém de 60. Porque a idade não interfere na maturidade. Maturidade é amadurecimento. Maturidade é entendimento daquilo que talvez uma criança não entenda. Paulo diz que ele era menino, agia como menino, pensava como menino, mas agora não. Agora eu consigo entender as coisas que eu não entendia antes. Paulo não está falando de idade, Paulo está falando de entendimento. O nível da busca que Paulo teve trouxe para ele maturidade espiritual e emocional para entender que aquilo que ele estava vivendo não tinha nada a ver com aquilo que Deus havia lhe prometido. Sabe o que nós temos visto hoje? Pessoas trocando 30, 40 anos de vida de pecado e iniquidade por uma eternidade no inferno. Eles preferem viver 30 anos no pecado e dizer que isso é bom, mas eles esquecem que haverá um dia em que nós seremos julgados por aquilo que nós fizemos e por aquilo que nós deixamos de colher. E que este dia vai determinar se nós vamos viver no céu ou no inferno. Alguns dias atrás, ou 3 ou 4 dias atrás, eu estava com a minha esposa assistindo um programa jornalístico e disse que uma famosa cantora da Bahia estava completando mais um ano de vida, se eu não me engano, 52 anos. E ela estava lá, eufórica, em cima daquele palco. E aí, eu disse para minha esposa: olha, essa dona tem muitos anos que ela canta, né? E continua com fôlego para cantar e dançar, né? Aí minha esposa: é. Aí eu disse para minha esposa assim: pena que ela está trocando 20 anos da vida dela no pecado por uma eternidade no inferno. Não vale a pena. Eternidade é um tempo indeterminado em que nós não conhecemos e que vamos ficar para sempre. Precisamos ter maturidade para entender. Paulo entendeu que o que eu estou passando agora não significa nada com aquilo que eu vou viver lá em cima. Paulo diversas vezes relata para nós todo o sofrimento e a perseguição que ele sofreu. Todas as vezes que ele foi pisoteado, todas as vezes que ele foi amassado,
Todas as vezes que ele foi lançado em praça pública, que o barco naufragou, que a serpente mordeu, todas as vezes que roubaram a sua roupa, todas as vezes que ele foi chicoteado, mas mesmo assim Paulo sustentava aquilo que ele tinha no seu coração, que o quê? Que as tribulações desse tempo presente não vão se comparar com a glória eterna que há de ser revelada. Quer dizer que nessa vida eu posso passar por algumas coisas, e eu vou passar por todas elas, mas elas não vão interferir em nada, nem influenciar aquilo que Deus está preparando para mim na eternidade. Isso é maturidade. Paulo está dizendo: eu aprendi vivendo pouco. Eu tive que aprender a viver com isso. Paulo teve que aprender a viver, quando ele diz aprender a viver com dores e com a perseguição e com a sua fraqueza, quando ele diz: ei, por causa das revelações que me foram dadas, foi-me colocado um espinho na minha carne. Eu tenho um problema na minha carne, e quer saber? É um mensageiro de Satanás que vem me esbofetear todos os dias, Paulo. Aí o texto diz: orei 3 vezes ao Senhor. Quer dizer que na primeira Deus não respondeu, na segunda Deus não respondeu, na terceira Deus responde a ele e diz assim: Paulo, o que houve? Mas o senhor não está vendo? Paulo, você precisa aprender esse estágio da faculdade da vida, que a minha graça te basta, e que o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. O meu poder, Paulo, não se aperfeiçoa quando você está diante de toda aquela gente falando. Não, meu poder se aperfeiçoa quando tu está em casa chorando, Paulo. Quando você está em casa me chamando e me clamando, Paulo, é a hora que eu chego perto de você. É a hora que eu não estou disputando com você uma vaga perto de você. Quando está todo mundo querendo chegar, aqui está Paulo, nossa, não. Paulo é quando você está sozinho em casa e as lágrimas caem no teu olho. Sabe por quê? Porque com tudo você teria condições de lidar, mas você não tem como lidar com esse espinho que está na tua carne. Então é na hora que você está em casa, Paulo. É na hora que você me chama, Paulo. É na hora que você olha para o lado, para o outro e não vê saída, Paulo. Essa é a hora que o meu poder se aperfeiçoa. Essa é a hora que eu derramo mais sobre você. Essa é a hora que as minhas asas e os meus braços te seguram, Paulo. Paulo aprendeu e teve maturidade para lidar com isso. E acreditar que aquilo que ele estava vivendo nesse tempo, irmão, não tinha nada a ver com aquilo que Deus estava preparando para ele. Diz para o teu irmão, fala assim: o que você está vivendo hoje não tem nada a ver com aquilo que Deus está preparando para você daqui uns dias. E a gente precisa ter maturidade e entender isso, que Deus, independente daquilo que nós estamos vivendo hoje, Ele permanece do nosso lado sempre. Você está aí, amém ou não amém? E aí o texto de Jeremias capítulo 18 está dizendo que Deus tinha uma mensagem para o profeta. Deus tinha um recado para o seu povo e disse para Jeremias: eu vou fazer um negócio, vou mostrar para você, os teus olhos vão ver o que eu vou fazer com esse povo. Vou. Jeremias entra e ele vê o olheiro, ele vê o especialista, ele vê o cara que trabalha há anos fazendo jarro. Ele vê o cara que tem intimidade com barro. O olheiro, ele consegue sentir o barro nos dedos. Ele sabe qual barro é bom, qual não é bom. Ele consegue separar areia, pedra. O olheiro sabe de tudo isso. Alguém que trabalha numa olaria, ele só em colocar a mão no barro, ele diz: aqui vai dar um vaso muito bom, um pote muito bom. Pela quantidade de barro que eu tenho na mão, eu consigo fazer um potezinho menor, um pote maior, um pote mais gordinho, um pote assim, um pote... Então o olheiro sabe. Jeremias entra e ele vê o olheiro mexendo na sua roda, fazendo um vaso. Oh, glória! E ele vai fazendo um vaso, de repente o vaso, diz para o irmão, quebra. Quebrou na mão de quem, irmão? Diz, na mão do especialista. Qual é a probabilidade de um vaso quebrar na sua mão? Muitas. Qual é a probabilidade de um vaso quebrar na mão do especialista?
Tem algum vidraceiro aí? Viu? Qual é a probabilidade de eu colocar aquela janela e o vidro voar lá do outro lado? Muitas. A probabilidade é tão grande, a estatística é tão grande contra mim que eu nem vou botar a mão para colocar. Mas o vidraceiro não. Ele chega, bota o vidro no chão de um jeito, pá, 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 pum, porque ele é o especialista. Então a probabilidade de um vaso quebrar na mão do olheiro é quase nenhuma. Mas o vaso quebrou na mão do... Quem é o nosso olheiro? Que isso? Escuta. Escuta, irmão. Olha a resposta de Deus. Quem é o nosso olheiro? Que está constantemente tocando no barro. Deus. Então quer dizer que o vaso quebrou na mão de Deus. O vaso não quebrou na mão do diabo. Para de ficar dando para o diabo um crédito que ele não tem. O diabo não pode nada contra você. O diabo não pode nada contra a tua casa. O diabo não pode nada contra a tua família. Porque existe uma promessa que diz que se eu crer no Senhor Jesus, será salvo eu e a minha casa. Então tudo que acontece na minha família está dentro do governo e do controle de Deus. Então a gente precisa ter maturidade para entender essas coisas. Que mesmo que ele esteja passando pelo vale da sombra da morte, fica tranquilo. Sabe por quê? Porque Deus está cuidando dele. Deus está cuidando dela. Deus está vigiando ele. Deus está vigiando nela. E no momento oportuno de Deus, ele se apresentará diante de Deus como nós nos apresentamos. Então eu preciso entender isso, que às vezes o vaso quebra na mão do olheiro. O vaso quebra na mão do olheiro, irmão. Não foi na mão do mundo. Não foi da mão de um inexperiente. É na mão daquele que faz vaso todo dia e toda hora. O vaso quebrou, foi na mão de Deus. O vaso esfarelou na mão de Deus, irmão. Às vezes, escute isso, nós colocamos sobre os homens a responsabilidade de dizer assim, ó, esta crise que nós estamos vivendo. Diz para quem está do teu lado, essa crise não tem nada do diabo não. Diz para ele assim, essa crise tem tudo a ver com a minha oração, diz para ele, e com a tua oração. Quando você orava e dizia, Deus, eu entrego o Brasil ao Senhor Jesus Cristo, eu entrego essa nação na mão do Senhor, eu entrego essa nação na mão do Todo-Poderoso. Só que tem um detalhe, para que o Todo-Poderoso trabalhe, ele precisa tirar toda a impureza do vaso. Então esta crise quebradeira que nós estamos vivendo, na verdade é a mão do olheiro, refazendo o vaso. Enquanto nós estávamos lá e a roubalheira continuava e tudo que estava acontecendo continuava, a gente ficava, oh Deus, tem misericórdia que o dinheiro não rende. Não rendia, sabe por quê? Porque daqui a 5, daqui a 10 anos o Brasil vai ser o melhor país para se viver no mundo. Sabe por quê? Porque o olheiro agora meteu a mão no barro e começou a tirar toda a impureza, todo o cascalho, começou a tirar tudo aquilo que não vinha do coração dele. Isso é resposta de oração minha e tua. Você não orou? Deus está lá. Você não orou? E Deus começa pelos cabeças, irmão. Deus começa pela autoridade. Deus não começa por baixo, vai chegar ainda. Mas primeiro Deus precisa mexer na liderança, pegando os cabeças. Bate o nome do teu irmão, diga para ele assim, Deus vai te sustentar até o final de toda essa crise. Porque é Deus que está promovendo tudo isso aí, meu irmão. E a gente precisa ter maturidade para entender isso. A gente precisa ter entendimento emocional e espiritual para entender que é o nosso Deus que está trabalhando. Esse é o momento que eu e você devemos continuar clamando, sabe por quê? Para que tudo aquilo que está oculto, tudo aquilo que está escondido, seja revelado no seu tempo propício. Voltando aqui o 18. Então o vaso quebrou na mão do olheiro, irmão. O vaso quebrou na mão do especialista. Escuta, querido, talvez você que está me assistindo na internet, talvez você esteja dizendo, minha vida está quebrada. Emocionalmente, espiritualmente, familiarmente, conjugalmente, profissionalmente.
a minha vida está quebrada. Ei, querido, isso não quer dizer que Deus te abandonou em algum momento. Isso significa que você está na mão do olheiro. Você está na mão do olheiro. Paulo disse que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Se eu sou nova criatura, significa que só quem tem autoridade na minha vida se chama o Senhor Jesus Cristo, porque a Ele e para Ele são todas as coisas. E quando eu levantei a minha mão, como diz a palavra no livro do apóstolo João, 1 João, que todos aqueles que o receberam, Ele vos deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então eu sou filho de Deus a partir desse momento. Só o meu Pai tem autoridade para corrigir alguma coisa na minha vida. Só o meu Pai tem autoridade para tirar algumas coisas que estão na minha vida. Só o meu Pai. Então o vaso quebra na mão do olheiro. O vaso quebra na mão. Querido, querida, nessa manhã sai daqui entendendo isso, que aquilo que eu e você estamos vivendo hoje tem tudo a ver com o agir de Deus na nossa vida. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. No mês de outubro, isso, no mês de junho, e acho que é por isso que a gente tinha marcado até promover um encontro nosso, eu não consegui. No mês de junho, a minha mãe descobriu que estava com câncer, do ano passado. Quando chegou no meado de setembro, o meu pai, que separado da minha mãe há muitos anos, há 30 anos, 31 anos, descobriu no Rio que também estava doente. E eu comecei a dar auxílio para o meu pai e tendo que levar minha mãe para o INCA. No dia 2 de outubro, inexplicavelmente, meu pai internado no hospital no Rio, ele falece. Dia 2 de quando, irmão? 2 de outubro. Assistente social do INCA falou: não conta nada para sua mãe, porque o câncer da sua mãe está em estágio avançado e ela não pode se preocupar agora, se aborrecer agora. Então eu tinha que lidar com isso, entender que eu internei minha mãe dia 2 de outubro, meu pai faleceu dia 15 de outubro. Então eu precisava lidar com a minha mãe todos os dias no INCA, sem falar para ela que meu pai tinha falecido. 15 de outubro. Quando chegou no dia 26 de outubro, o que aconteceu, irmão? Do mesmo mês, do mesmo ano, minha mãe também morreu no INCA. Eu perdi meu pai e minha mãe, na diferença de 16 dias, eles estavam separados 36 anos. Um não sabia do outro. Irmão, sabe quando é aquele período que da sua vida que mais você está buscando a Deus? Era eu naquela época. Sabe aquele período que você mais está envolvido no reino de Deus? Era eu naquela época. E de repente, eu não entendia que o que eu estava vivendo de nível de busca e de jejum, na verdade, era para me fortalecer para aquilo que Deus estava preparando para vir. E eu tive que ter maturidade para entender que a minha família estava debaixo do governo de Deus e que Ele estava governando tudo. Eu tive que ter maturidade para que naquele domingo que eu sepultei minha mãe aqui nesse cemitério aqui, sair do cemitério, ir para casa, tomar banho e ir para a igreja adorar a Deus. Sabe por quê? Porque minha mãe estava na glória naquela hora. Porque enquanto eu adorava na terra, minha mãe estava na glória. Querido, aprenda a ter maturidade quando você perder. Sabe por quê? Deus está no controle do vaso. Deus está no controle do vaso.
E a gente às vezes faz biquinho e coloca sobre Deus uma responsabilidade. É porque Deus não está me ouvindo. A Bíblia diz que os ouvidos deles não estão tapados para que não possa ouvir, nem agravados os teus braços para que não possa salvar. Querido, Deus está ouvindo tudo. Deixa eu voltar aqui. Então o vaso quebrou. O vaso quebrou na mão daquele oleiro. O vaso quebrou na mão daquele homem que denotava e queria representar Deus naquele momento. Ei, querido, aquilo que nós estamos vivendo hoje é Deus trabalhando para nos fazer algo melhor amanhã. Aí de repente, escute isso. O que é que o texto diz? Que o vaso quebrou para quê? Porque Deus ia fazer um vaso melhor do que o vaso que tinha quebrado. Deus ia fazer um vaso melhor. E aí é aqui que eu digo que entra a graça de Deus. Sabe por quê? Porque você pode estar dizendo: pastor, a minha vida está quebrada hoje. Ei, está quebrada hoje, mas sabe o que isso significa? Que Deus está te preparando para viver algo melhor. Porque o texto diz que o oleiro, depois que o vaso quebrava, ele começava a fazer um vaso melhor e maior. Bate o nome do seu irmão, diga para ele assim: Deus está preparando você para algo maior. Ah, não, você não tem fé para falar. Não, fala, Deus está preparando você para algo maior. Deus está preparando você para algo melhor. Deus está preparando você para suportar mais. Deus está preparando você, meu filho, para fazer coisas que você nunca imaginou fazer, para ir a lugares que você nunca imaginou ir, para manifestar poder de Deus aonde você nunca imaginou. Ei, querido, não reclame agora daquilo que Deus está fazendo, porque Jesus disse para Pedro: o que eu faço agora tu não entende, mas lá na frente tu vais entender. Algo maior, e eu creio nisso, que esse tempo em que eu e você estamos vivendo, Deus está sacudindo a nossa nação, Deus está sacudindo todos os lugares. Por quê? Porque Ele decidiu começar aquilo que eu falava, e o pastor Ângelo falava comigo há pouco. Deus começou um grande avivamento na nossa nação, e Ele precisa tirar o governo do ímpio para colocar na mão do justo. Algo maior, algo melhor, algo extraordinário da parte de Deus. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso? Eu creio que Deus começou um grande projeto. Ele startou um grande projeto para a minha vida e para a tua vida nesse tempo. Não é à toa que Deus trouxe você a esse lugar. Não é à toa que Deus colocou você sentado nessas cadeiras hoje. Não é à toa. Ele está trazendo para você a revelação daquilo que Ele começou a fazer na tua vida. Ei, querido, Deus está dizendo para você: não se preocupe com aquilo que você está vivendo hoje. Não perca teu sono por aquilo que você está vivendo hoje. Sou eu que estou trabalhando, sou eu que estou moldando, sou eu que estou fazendo essa roda girar. Por quê? Porque eu já decidi começar a fazer algo maior na tua vida. Eu decidi fazer algo melhor na tua vida. Diz para o teu irmão: se prepara. Em poucos dias você vai ver os teus familiares, você vai ver a tua casa, você vai ver a tua família servindo ao Senhor do teu lado. Se prepare, querido. Se prepare para receber uma ligação. Se prepare para alguém te ligar e dizer assim: sabe, fulano era o mais brabo da nossa casa. Ele foi numa igreja, aceitou o Senhor Jesus Cristo, está servindo a Deus como nós agora. Se prepare. Então não reclame daquilo que você está vivendo hoje, porque é Deus trabalhando em teu favor. Eu vejo Deus trabalhando, pastor. Eu vejo Deus trabalhando, e eu falava ainda há pouco com o pastor Márcio. Quando ele chegou, e ele dizia para mim, quando ele chegou, e a primeira vez que ele visitou esse ministério, o Senhor estava ali. Talvez ninguém entendia nada. O pastor Ângelo estava lá na cidade praiana. O que ele está fazendo ali? Se preparando para algo maior de Deus que estava vindo. Se preparando para algo poderoso de Deus que estava vindo na sua direção. Se preparando para aquilo que Deus já tinha determinado para a sua vida naquele dia.
Escute isso. Talvez hoje o seu emocional esteja quebrado. Ouça isso, ouça isso. Esteja destruído. Talvez hoje você olhe para sua casa e esteja quebrada. Talvez hoje você olhe e diga assim: pastor, estou desempregado. Você está dizendo que Deus está trabalhando? Pastor, estou passando um aperto lá em casa. Você está dizendo que Deus está trabalhando? O vaso quebrou na mão de quem? Abre a tua Bíblia em Jó capítulo 2. Verso de número 7. Aí Satanás saiu da presença do Senhor e fez com que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas horríveis, desde a sola de seus pés até o alto da cabeça. Jó sentou-se no monte de cinza e pegou um caco. Jó pegou o que, irmão? Para se coçar. Jó pegou um vaso quebrado. Jó pegou pedaço de um vaso, um caco quebrado, para se coçar. O caco coçando outro caco. E Jó devia dizer: ah, caquinho. Ah, caco. Meu melhor amigo. Minha mulher foi embora, caco. Ela mandou amaldiçoar Deus, perdi meus filhos. Ainda bem que eu tenho você, caco. Ah, toda vez que Jó vinha, aquela coceira insustentável, aquela dor, ele começava a raspar aquelas feridas. Ei, você pode até estar um caco, mas Deus vai te usar assim mesmo. Você pode até estar quebrado, irmão, mas Deus vai te usar assim mesmo. Pastor, estou desempregado. Irmão, está quebrado, mas Deus vai te usar assim mesmo. Sabe por quê? Porque mesmo nessa condição você continua sendo resposta de Deus para a oração de alguém. Tem alguém orando nessa manhã dizendo: envia alguém aqui, envia alguém aqui, envia alguém aqui, envia uma resposta para mim hoje, Deus. Eu preciso de uma resposta hoje. E aí você está aqui ouvindo dizendo assim: ei, você está um caco mesmo, mas quer saber de uma coisa? É você que Deus vai usar para levar alívio para alguém, para levar esperança para alguém, para levar uma palavra para alguém. Independente daquilo que você está vivendo hoje, querido, Deus vai te usar como um caco para ser resposta para outro caco. Você é resposta de Deus. 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 Tem uma mãe que perdeu seu filho, precisando de um apoio, e é você que Deus vai usar. Tem alguém que está como você na fila do desemprego, pedindo para morrer e tentando tirar a vida, e você vai dizer: ei, não faça isso. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus tem a chave de Davi nas mãos, e Ele abre porta que ninguém fecha, e fecha porta que ninguém abre. Você é a resposta de Deus para esse tempo. Quem você tem? Ninguém, só esse caco. Oh, meu Deus, dá uma coçada em quem está do teu lado aí, dá. Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! No maior período, pastor, no período mais difícil da vida de Jó, e a culpa não é da mulher dele, não,
Porque se o diabo achou que ia usar a mulher de Jó para acabar com a vida de Jó, ele se enganou, porque foi do ventre dela que Deus trouxe a restituição para a vida de Jó. Mas em nenhum momento em que os 3 amigos de Jó estavam com ele, a mulher de Jó se apresentou. Mas Jó tinha um caco na mão. No momento mais difícil da minha vida, eu tinha um caco na mão. No momento em que eu achei que eu estava mal, eu descobri que encontrei alguém que estava pior do que eu. E estava precisando de uma coçada minha. E eu dizia, mas eu estou um caco. E ele dizia, mas me coça assim mesmo. Nesse período que a mãe ficou internada, olha isso. No leito dela tinham 6 pessoas. No quarto dela. 6 pessoas contando com ela com câncer. E eu chegava com todo sorriso vendo minha mãe partindo. Eu chegava, boa tarde. Oi mãe, tua benção. Deus já fazer. A senhora que estava do outro lado acompanhante falou assim, o senhor é religioso? Eu falei assim, não. Eu sirvo ao Senhor Jesus. Ah, o senhor é crente? Eu falei, sou crente. O senhor pode orar pela minha mãe? Eu falei, oh Deus. Olhar para minha mãe. Posso? Deus, faz o teu milagre. Restaura a saúde. Ô mãe, benção. Estou indo embora. Minha mãe ligava e dizia, a senhorinha que você orou, recebeu alta. E a da senhora? Não tem previsão. Oh, meu Deus. Aí chegava no outro dia, pastor. O senhor que é o pastor, né? Você tem como ir lá no leito dos homens lá? Que o meu filho é crente também, está afastado, queria uma oração. Está com que leucemia, fui lá, orou. Recebeu alta. E a minha mãe? Eu estava um caco, irmão. Mas eu estava coçando um monte de caco lá dentro. Na verdade, a minha mãe foi uma porta que Deus usou para eu entrar lá dentro. Para eu levar a palavra de vida e salvação lá para dentro, para aquelas pessoas dizerem assim, olha, tudo isso está acontecendo aqui, vai passar. Vai passar. Nós vamos para um lugar que não haverá dores. Mas para isso nós precisamos passar pela porta que é Cristo. Levanta a tua mão e diga, Deus, eu sou um caco na tua mão para coçar outro caco. Você entende isso, irmão? Você tem maturidade para entender isso, irmão? Que o que você está vivendo, na verdade, é o caminho que Deus usou para que você entre em lugares que você não entraria se estivesse tudo bem? Você consegue entender isso? Vai em Jó 42 agora. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do olheiro. Jó 42, 11. Todos os seus irmãos e irmãs, seus amigos foram visitá-lo e tomaram parte do banquete na casa dele. A primeira coisa, aonde estavam essas pessoas quando Jó estava passando pelo pior momento da vida dele? Seus irmãos, suas irmãs. Ninguém foi visitar, só um caco. Só ele. Ah, ninguém, só ele. Aqui, Jó tinha irmãos e irmãs. Cadê esse povo? Não queria ver Jó, mas tinha um caco que queria estar com Jó todo dia. Pode me usar, Jó. E Jó, pode usar. Vamos. Ai, obrigado, Senhor. E aí, todos os seus irmãos, todos os seus amigos foram visitá-lo e tomaram parte num grande banquete na casa dele. Falaram de como estavam tristes pelo que havia acontecido e o consolaram por todas as desgraças que o Senhor havia feito cair sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro.
O Senhor abençoou a última parte da vida de Jó mais do que a primeira. Ele chegou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 6.000 bois, 1.000 jumentos. Também foi pai de 7 filhos e 3 filhas. A primeira, o seu nome era Gemima. A segunda chamou de Cássia. A terceira chamou de Queren-Hapuque. No mundo inteiro não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó. E o pai a fez herdeira de todos os seus bens, junto com os seus irmãos. Depois disso, Jó ainda viveu 140 anos, o bastante para ver os seus netos e bisnetos, e morreu velho. Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 7, eu vou terminando. Como um vaso nas mãos do oleiro. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, está escrito assim. Meu Deus. Ué, o senhor é músico também? É forte, hein? Olha isso. Pai, eu não podia falar porque eu não sabia se ele era músico. Mas pastor músico tem acesso direto ao trono, sabia? Pastor músico é facinho, a sensibilidade, ó, pá, rapidinho. Eu também sou músico. Meu Deus. Aqui, ó, Eclesiastes 7:8. Olha aí a resposta de Deus para você. O fim de uma coisa vale mais do que o começo de todas elas. Teu fim não é agora. Como o Senhor sabe, por aquilo que você está vivenciando, isso revela que o teu fim não pode ser agora. Que o teu fim tem que ser melhor do que aquilo que você está vivendo hoje. Que o teu fim não pode ser como um caco quebrado de vaso. Que o teu fim precisa ser um vaso novo. Um vaso maior, melhor, mais bonito. Aí é o teu fim. Então o que você está vivendo hoje é apenas o processo de um grande amor. É o processo de uma coisa chamada misericórdia e graça. De um pai que não poupou seu próprio filho unigênito. Se não poupou seu filho e fez de Jesus um caco. Porque se Jesus não fosse aquele caco, ele não teria condição de salvar aquele homem naquela cruz. Então, para que aquele homem fosse salvo, ele teria que passar ali naquele dia. Jesus podia ter sido crucificado um dia depois. Mas Deus disse, eu preciso salvar alguém hoje. Eu preciso quebrar o meu vaso hoje, para salvar pelo menos um. Eu vejo salvação de Deus nisso que você está vivendo. Deus está quebrando você para salvar pelo menos um. Deus está fazendo você ir a lugares que eu não poderia ir, que uma pessoa normal não poderia, por causa de um. Nós cantamos aqui, abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida por ti. Abre mesmo. Então vou botar você na minha roda e vou começar. E joga água, e água representa o Espírito. Vai jogando água e vai tomando forma. E aí você acha que está ficando pronto, que está ficando bom. Aí o olheiro olha e diz assim, o vaso está pequeno demais para aquilo que eu tenho para ele ainda. Não. Vou quebrar eles. Ai! Joga mais água. Porque o texto diz que o olheiro não pegou aquele vaso e jogou ele fora quebrado. Então não joga ninguém fora não, irmão. Deus não joga ninguém fora não. Ele pegou aquele monte de vaso quebrado, um monte de farelo, um monte de barro amassado, botou na roda de novo e disse, vou fazer agora maior e melhor, do jeito que eu quero.
e toma água e vai fazendo o vaso de novo e começa a tomar outra forma diferente do que era antes. E aí você começa a dizer: opa, eu estou vivendo o melhor do que eu estava vivendo quando eu perdi tudo. Opa, é Deus fazendo com você. Sabe por quê? A Bíblia diz que Ele colocou um tesouro em potes de barro. Que tesouro é esse? Cristo. Antes, Cristo estava lá e a gente aqui. Agora Cristo está aqui. Cristo vive em mim, não é? Não é? Cristo vive em mim. Então, para Ele colocar Cristo, Ele precisa quebrar o vaso, fazer um vaso maior para suportar um tão grande amor que é o seu Filho. Posso pedir para ficar de pé? Fique em pé, vaso. Ou melhor, caco. Deus vai continuar te usando assim. A gente diz: mas Deus não está respondendo. Não, Ele está respondendo. Nós estamos exatamente no lugar que Ele quer que a gente esteja. Lembra que eu falei, Paulo orou 3 vezes, mas Deus só respondeu a última? Por quê? Porque Paulo estava exatamente onde Deus queria que ele estivesse. Você está vivendo exatamente aquilo que Deus gostaria que você estivesse. Está no lugar certo. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso na... Dá a mão para esse outro caco aí, dá. Quebra minha vida. Ei, Jesus. E me faça novo. Eu quero ser